Olá, boa noite, tudo bem? Eu sou o Thiago Gil, sou advogado especialista em Direito Previdenciário e aposentadorias no INSS. Estou trazendo aqui mais um caso de ação de concessão de aposentadoria por tempo de contribuição com reconhecimento de tempo de serviço especial. Tá? Nesse caso, o processo durou um pouco menos de 2 anos. Isso mostra que nem sempre na esfera judicial a aposentadoria demora a ser concedida, tá? Se você ainda não viu, eu tenho outros vídeos aqui no canal em que eu relato esses casos concretos de aposentadoria com reconhecimento de tempo especial e em alguns desses duraram muito mais tempo do que esse que eu vou falar agora, tá? Então vamos aos fatos. O cliente ele nasceu em 1975, tá? E ele entrou lá com pedido requerimento administrativo no INSS, entendendo que já tinha implementado todos os requisitos necessários à sua aposentadoria. Tá? Isso foi em dezembro de 2018. E quando ele protocolou lá sozinho no INSS, sem ajuda de advogado, né, o pedido de concessão do benefício de aposentadoria por tempo de contribuição, ele requereu que vários períodos fossem devidamente enquadrados como tempo de serviço especial. Mas, ao analisar o requerimento administrativo, o INSS reconheceu como tempo de serviço especial somente alguns pouquíssimos períodos nos anos de 1994 e de 1995, ou seja, ele tinha vários períodos desde 1991 até 2018 que não foram reconhecidos como tempo especial. Desse modo, o INSS computou apenas 28 anos, 8 meses e alguns dias de tempo de contribuição, tá? E mais 340 e poucas contribuições para efeitos de carência. Tá? Como não poderia deixar de ser, o pedido acabou sendo indeferido porque o INSS entendeu que o segurado não implementava todos os requisitos necessários para se aposentar. E qual foi o objeto da demanda judicial? Nós pretendemos que o INSS fosse condenado a reconhecer o tempo de serviço especial que não havia reconhecido e, em se reconhecendo como especiais, que houvesse a conversão do período especial em tempo comum pelo fator de conversão de 1,40, pelo fato do nosso cliente ser homem. Tá? Sobre esse fator de conversão, eu sempre falo aqui no canal. Dessa vez eu vou pular essa parte, tá? Porque essa conversão do período especial em comum, eu sempre trato aqui, né? Então, depois disso, nós requeremos que essa condenação do INSS, tá, também fosse para conceder esse benefício de aposentadoria por tempo de contribuição, tá, desde o requerimento efetuado na via administrativa, em 2018, tá, e depois disso, sucessivamente, tá, caso necessário, que se procedesse à reafirmação da DER, a data de entrada de requerimento, né, para a data em que fossem preenchidos todos os requisitos necessários à concessão da pretendida aposentadoria por tempo de contribuição. Sobre a reafirmação da DER, eu já falei também aqui em outros vídeos e vou deixar de falar agora, tá bem? Porque quando esse vídeo eu não gostaria que ficasse longo, fosse mais curto, porque os vídeos têm durado muito tempo. Então, voltando ao caso, por fim, nós requeremos a condenação do INSS ao pagamento das parcelas devidas desde a data de entrada de requerimento original, que foi em dezembro de 2018, ou reafirmada, tá? Corrigidas monetariamente pelo IPCA e acrescidas de juros moratórios incidentes até a data do efetivo pagamento, bem como ao pagamento de despesas e honorários advocatícios em favor do patrono da parte autora, que somos nós aqui, os patronos. Então, antes de adentrar propriamente no mérito da demanda e comprovar a presença da especialidade dos períodos, né, foi necessário que nós disséssemos, né, que a caracterização de uma atividade como especial e o respectivo meio de prova são aqueles definidos pela lei vigente ao tempo em que o serviço foi prestado. Então, nesse caso, toda análise no que diz respeito à especialidade do trabalho e a comprovação da existência da presença lá dos agentes nocivos, ela precisava ser feita com base em decretos. O decreto 53.831 de 64, o decreto 83.080 de 79 e o decreto 2.172 de 97, além do decreto 3.048 de 99. Tá? Em resumo, era necessário demonstrar que o cliente ele desempenhava suas funções submetidas à presença habitual e permanente de algum dos agentes previstos
nos anexos dos decretos 53.831 de 64, 83.080 de 79 ou no 2.172 de 97. E, em segundo lugar, demonstrar essa dita incidência através do formulário da SS 8030 que ele tinha, o PPP ou o laudo técnico. Além disso, nós dissemos que a utilização de equipamentos de proteção individual é irrelevante para o reconhecimento das condições especiais prejudiciais à saúde ou integridade física do trabalhador, da atividade exercida no período anterior a 3 de dezembro de 1998, porque isso está na legislação também. Em período posterior a junho de 98, a desconfiguração da natureza especial da atividade em decorrência do uso de EPI é admissível também, mas desde que haja o laudo técnico afirmando de forma inequívoca que a sua utilização pelo trabalhador reduziu efetivamente os efeitos nocivos do agente agressivo a níveis toleráveis ou o neutralizou, né? Além disso, em se tratando de determinados fatores de nocividade, como o agente biológico e o ruído, nem mesmo a comprovação de que foram fornecidos e usados os EPIs com redução do potencial de risco da atividade aos limites normativos de tolerância é capaz de neutralizar os efeitos à saúde do trabalhador a longo prazo. E mais uma coisa, para períodos trabalhados anteriormente ao advento da Lei 9.032 de 95, não é necessária a comprovação da exposição permanente a agentes nocivos, mas tão somente a sua habitualidade. Bem, quanto aos interregnos laborados posteriormente à vigência dessa lei, 9.032 de 95, é necessário que seja caracterizada a exposição habitual e permanente, o que não significa que o trabalhador tenha que ficar exposto durante todo o período de trabalho a agentes insalubres, tá? Então vamos ao nosso caso aqui. Nós fizemos a prova do trabalho especial da seguinte forma. Nós alegamos que nos períodos do ano de 1988, o reconhecimento da atividade especial em condições prejudiciais à saúde ou à integridade física do segurado tem que observar a legislação vigente à época do desempenho da atividade, com base na qual essa legislação, essa atividade desempenhada passa a compor o patrimônio jurídico previdenciário dele como direito adquirido. Significa que a comprovação das condições adversas de trabalho tem que observar os parâmetros vigentes na época da prestação, não sendo aplicável retroativamente uma lei nova que estabeleça restrições à análise do tempo de serviço especial. Também eu sempre bato nessa tecla, que a lei nova não pode prejudicar o direito adquirido, que já se incorporou ao patrimônio jurídico do trabalhador. Também já falei no vídeo anterior aqui sobre isso, tá? Então, vamos lá. Eu não quero me alongar muito. Então, durante esse período, esse primeiro período, o cliente ele exerceu a função de estivador, né? Ele foi estivador e essa profissão é uma profissão de respeito, né? Para quem não sabe, estivador é aquele trabalhador que lida com cargas das embarcações dos portos. Esses trabalhadores eles fazem muita força física e eles têm muitos distúrbios osteoarticulares, que são hérnia de disco e desgastes na articulação do joelho, né, cotovelo. Tá? E, bem, quanto a essa atividade, até o período de 28 de 4 de 95, é possível um enquadramento por categoria profissional, em conformidade lá com o decreto 53.831 de 64. Tá? Vamos ao outro período de trabalho dele, de 1991 a 1993. Tá? De acordo com o DSS dele, ele exerceu atividade de serviços gerais no setor de soldagem. Tá? Na descrição das atividades, lá consta lá que ele instalava peças de gabarito de apoio, utilizando aquele processo de solda MIG, que é aquela solda mais utilizada em grandes projetos, em que o arame é alimentado por um gatilho na tocha. Aqui, quando a gente às vezes passa por uma construção, uma obra, a gente vê aquela luz forte, né, que até arde os nossos olhos, né? E o INSS não reconheceu esse período como especial, sob o fundamento que a atividade não consta nos anexos legais para enquadramento por atividade, dizendo que não tinha informação, né, essa informação de que esses agentes
que ele estava exposto a esses agentes nocivos. Tá? Ocorre que aconteceu um equívoco no preenchimento do DSS. Lá consta que a atividade era de serviços gerais, mas na realidade era de soldador. Acontece, tem muito formulário preenchido errado por aí. As atividades escritas lá de soldador são as mesmas atividades desempenhadas na função que foi denominada como serviços gerais. Então foi um erro mesmo. Né? Tinham 2 DSS, um constava atividade de soldador e outro, a mesma descrição de atividade de soldador estava na denominação da atividade de serviços gerais, entendeu? Então foi um claro equívoco ali do preenchimento do DSS. Então foi necessário alertar o juiz acerca desse equívoco de nomenclatura, né? E além disso, então, de 94 a 95, tá? Ele trabalhou numa empresa metalúrgica como auxiliar de serviços gerais, aí sim, né? Manipulando óleos e graxas. Então ele esteve exposto a esses agentes químicos prejudiciais à saúde, conforme o PPP, já estava bem claro lá. Mas por cautela, né, a gente achou que o juiz não fosse conceder lá uma parte, né, analisando o PPP, nós pedimos que, caso ele não entendesse isso, não fosse esse o entendimento dele, que autorizasse nossa solicitação da perícia in loco ou em uma empresa similar para comprovação da exposição a esses agentes químicos, né? E tá, tudo bem. E aí, em outro período, de 1995 a 1998, tá? De acordo com o PPP dele, ele trabalhava na função de encarregado de setor, no setor de alumínio, tá? Coordenando atividades de montagem e solda de peças, de componentes, seguindo as instruções lá de montagem denominadas pelos projetos e mantendo contato direto lá com os setores de fabricação. E na exposição de fatores de risco constou lá somente a exposição a ruído somente de 80,2 decibéis, o que não enseja o reconhecimento de atividade especial por estar abaixo do limite legal. Mas aqui está a importância de analisar todos os documentos em conjunto, né? De acordo com a carteira de trabalho dele, ele trabalhava na função de soldador. E nessa empresa, tá? De acordo com a LTCAT, ao exercer a atividade de soldador no setor de alumínio, ele estava exposto ao agente ruído de 89 decibéis. Tá? E quanto a esse agente físico ruído, o tempo de trabalho com exposição ao ruído ele era considerado especial até 5/3/97, quando o ruído fosse superior a 80 decibéis, tendo em vista que até aquela data eram aplicáveis concomitantemente para fins de enquadramento os decretos 5.3.831 de 64 e 83.080 de 79. Depois se passou a exigir a exposição a ruído superior a 90 decibéis até 19/11/1993, em razão do anexo 4 dos decretos 2.172 de 97 e 3.048 de 99. Então, assim, a partir dessa data, se passou a exigir a exposição de ruído superior a 85 decibéis, conforme uma alteração lá trazida pelo decreto 4.882 de 2003 e 3.048 de 99. Tá? Muita legislação específica, tá? Sobre essa questão do ruído. E aí, conforme eu falei anteriormente, né, em vídeo aqui no canal, a exposição a agente físico ruído, ela não é descaracterizada com o uso do EPI, ok? Isso aqui é muito importante. Lá. Levando-se em conta também que o nosso cliente não pode ser penalizado de forma nenhuma pela má confecção do PPP, nós pedimos lá que fosse expedido ofício à empresa para que apresentasse o PPP devidamente preenchido com o laudo técnico das condições ambientais de trabalho. E também pedimos a realização da perícia in loco para comprovar a especialidade do trabalho. Então, nos nossos cálculos que fizemos, ele implementou o requisito para aposentadoria, pois ele trabalhou exposto a agentes nocivos à sua saúde, ficando claro que na DER, que era dezembro de 2018, ele já contava com mais de 35 anos de contribuição, fazendo jus à aposentadoria por tempo de contribuição, ainda que incidisse lá o fator previdenciário, tá? E como pedido sucessivo, tá? Caso o tempo reconhecido no processo judicial não fosse suficiente para implementar os requisitos para a concessão da pretendida aposentadoria na data do requerimento administrativo, que era dezembro de 2018, nós pedimos a reafirmação da DER, reafirmação da data de entrada do requerimento, para o momento em que fossem preenchidos todos os requisitos necessários ao deferimento da aposentadoria. Tá?
sendo o INSS condenado consequentemente à implantação da aposentadoria e ao pagamento das parcelas devidas até então. Tá? Agora, teve uma parte da nossa petição que nós falamos quanto ao dano moral. Tá? E eu sempre bato essa tecla na justiça quanto ao dano moral. A gente sabe que, infelizmente, a tendência jurisprudencial ainda é muito resistente ao reconhecimento do abalo moral em decorrência da negativa de benefício previdenciário, lá quando o INSS nega, né? E quando o próprio reconhecimento do dever de indenizar por danos morais surgiu, tá? Isso também foi uma novidade. Isso também enfrentou muita resistência. Tá? O mesmo ocorreu também com o reconhecimento de união estável, reconhecimento de direitos homoafetivos. Então eu sempre digo que o direito evolui, né? E se espera que ele continue evoluindo, claro. Né? E o preço que se paga por isso é ter que explicar o óbvio, né? Tem que explicar o óbvio, que uma pessoa que teve seu direito lá de aposentadoria, que é um direito de natureza alimentar, foi cerceado, né, foi vítima de foi cerceado, então certamente ele foi vítima de abalo moral, entendeu? Pessoal, nesse caso, assim, eu estou relatando aqui essas coisas assim que eu acho, né? Porque não é difícil perceber que o INSS tinha que reconhecer administrativamente, nesse caso que eu estou falando, né, o direito à aposentadoria requerida, porque existem as provas, né, do período lá de atividade especial, né, mas o INSS preferiu negar um direito previsto na Constituição Federal sem se dar o trabalho de avaliar as provas do processo administrativo, que é o que geralmente acontece. Né. Se você tem processo correndo na Justiça, está achando parecido com o seu caso, pois é isso que acontece. É por isso que as pessoas precisam tanto de advogados especialistas. Tá? E eu digo mais, a doutrina e a jurisprudência do direito civil são pacíficas no sentido que a reparação por danos morais também tem a finalidade de punir o ofensor. Tá? Uma breve análise, tá, no comportamento administrativo do INSS nos deixa claro sempre, tá, que a sociedade brasileira convive com um problema previdenciário crônico, tá, que a autarquia ela se comporta no mesmo nível, por exemplo, dessas companhias de telefonia aí que prestam um serviço péssimo ou nem prestam serviço muitas vezes, né, na hora que o servidor mais precisa lá da internet ou do seu lazer, onde ele está lá querendo ou fazer uma ligação, por exemplo. A gente vê diariamente que algumas dessas empresas privadas, em especial, como eu falei, setor de telefonia, plano de saúde, TV por assinatura, elas se destacam recorrentemente pela afronta do direito dos seus clientes. E por isso elas são campeãs de ação judiciária. Na minha visão, o INSS não é nada diferente disso. Vocês concordam? E, né, ele se destaca por essa sistemática afronta, tá, ao direito dos segurados, mas ele está lá revestido de presunções legais, né, jurisprudência, né, só em raros casos condena o INSS a indenizar as vítimas e a gente fica nessa. Né? Diante dessas razões é que nós pedimos nessa ação pela condenação do INSS ao pagamento de indenização pelos danos morais decorrentes da ilegalidade do ato administrativo que indeferiu o benefício. Tá? Infelizmente, são pouquíssimos os juízes que concedem um dano moral previdenciário, mas nem por isso nós deixamos de pedir o dano moral. Eu queria que todo advogado, quando visse claramente ali que existe dano moral, que pedisse dano moral contra o INSS, porque água mole em pedra dura, vocês já sabem. Né? Tá, diante de tudo isso, nós fizemos o requerimento nesse caso, né? Foi de concessão, tá, lá do benefício da gratuidade de justiça, porque nosso cliente não possuía nem possui condições financeiras para arcar com o ônus da demanda judicial sem prejuízo do seu próprio sustento. Tá? Lembrando que não é o salário que ele recebe, é o que ele tem de gasto. Às vezes o cara recebe um salário um pouco mais alto, né, além da média da sociedade, mas tem gasto com remédio, fralda descartável, cuida da família, faz uma série de coisas. Então, aí nós... Tá, em segundo lugar, nós pedimos para citar o INSS para contestar o feito lá no prazo legal, né, a comprovação por todos os meios de prova em direito adquiridos, né, do direito do nosso cliente, em especial prova documental e pericial, bem como prova testemunhal.
tá? E outro pedido, a total procedência da ação para condenação do INSS a reconhecer os períodos especiais e aí reconhecida essa especialidade de serviço que fosse o período especial convertido em comum pelo fator de conversão de 1,40. Tá? Posteriormente, pedimos para conceder o benefício de aposentadoria por tempo de contribuição desde a DER, que é dezembro de 2018, e sucessivamente proceder à reafirmação da DER, caso o tempo de reconhecido lá na ação não fosse suficiente à concessão das pretendidas aposentadorias, das pretendidas aposentadorias, né, na data do requerimento administrativo. Mas se fosse concedida em momento posterior, que fosse, né? Nós pedimos, como eu disse, a indenização pelos danos morais sofridos, pedimos também para efetuar o pagamento das parcelas devidas desde a DER original, dezembro de 2018, ou reafirmada, corrigidas monetariamente pelo IPCA e acrescidas de juros moratórios incidentes até a data do efetivo pagamento. Nós pedimos para condenar o INSS ao pagamento das despesas e dos honorários em favor do advogado da parte autora, né, nós, né, e por fim, sendo procedente a ação, condenado o réu ao pagamento das parcelas vencidas e que fosse observado o contrato de honorários quando da expedição do RPV ou precatório, o nosso contrato de honorários que fizemos com o nosso cliente. O valor da causa foi de aproximadamente R$90 mil e a renda mensal inicial estava por volta de R$1.500. Então vamos ao que aconteceu nesse processo, né? Nós protocolamos a petição inicial em junho de 2020 e o juiz concedeu o benefício da justiça gratuita poucos dias depois nós protocolamos. Nessa mesma ocasião, ele mandou citar o INSS para responder e aí o INSS apresentou a contestação em agosto de 2020. Depois disso, nós apresentamos nossa réplica a essa contestação do INSS, tecendo algumas considerações gerais quanto à aposentadoria especial. Tá? Condições para obtê-las, meios de prova, regularidade dos PPPs e laudos e EPIs, toda aquela coisa desnecessária, né, que é aquele copia e cola, né, foi feito lá pelo INSS na contestação. Então, nessa contestação, ele tratou também de forma genérica acerca de diversos tipos de agentes nocivos e profissões consideradas perigosas, né? Alegou ainda que o período de afastamento do trabalhador não pode ser considerado como especial, bem como não é possível a conversão do tempo comum especial, a mesma coisa de sempre, né? Sustentou também que no caso de procedência de pedidos e concedida a aposentadoria especial, o benefício somente poderia ser implementado após o afastamento do trabalho, tá? Mas a gente nem pediu aposentadoria especial, para você ver como é uma contestação bem genérica, né? Alegou também que a indenização por danos morais é incabível, tratando-se de mero dissabor, né? E aí, como eu já disse uma vez aqui, eu sempre esclareço para o juiz que, diante dessas alegações genéricas apresentadas pelo INSS, eu me limito a reforçar os argumentos trazidos na petição inicial e aí digo que a documentação que apresentamos é suficiente por si só para comprovar a exposição aos agentes nocivos no período em que se busca que seja reconhecida a especialidade do serviço. Mas disse para o juiz, assim, caso Vossa Excelência entenda necessário, requer-se a designação da perícia in loco, a fim de que sejam avaliadas as reais condições do ambiente de trabalho, ou que seja expedido ofício aos empregadores a fim de que esclareçam as condições em que o trabalho era desenvolvido. Tá? E aí veio a decisão judicial. Nessa decisão judicial, em primeiro lugar, disse que quanto ao período em que o cargo era de estivador, pelo fato de o período ser anterior à vigência da Lei 9.032/95, tá? O juiz viu que pleiteamos o reconhecimento da atividade especial por categoria profissional, tá? Conforme o item lá do decreto, o item lá do anexo do decreto 53.531 de 64, né? Um item que trata da estiva e da armazenagem. E assim o juiz considerou que a prova documental foi suficiente para a resolução das controvérsias, tá? Ou seja, que há direito ao reconhecimento da atividade especial nesse intervalo, nesse período aí do estivador, né, que ele trabalhou como estivador. Quanto àquele outro período que eu falei que nós comprovamos lá com o DSS 8030,
em que consta lá que o cargo era de serviços gerais, junto ao setor de soldagem, ele considerou também que a prova documental foi suficiente para a resolução da controvérsia. Quanto ao período lá que nós provamos com o PPP e com referência à exposição a agente ruído e a produtos químicos e gerais, a óleos e graxas minerais, ele considerou que o simples contato com hidrocarbonetos é prejudicial à saúde do trabalhador. Então, a prova documental desse período aí também foi suficiente para a resolução da controvérsia. Tá? Quanto ao período do PPP e do trecho lá do LTCAT, o juiz disse que no PPP consta que o cargo era de encarregado de setor, mas que suas funções correspondiam às mesmas de soldador, conforme nós afirmamos, né? Bem como eu disse que nós mencionamos aqui que na carteira de trabalho consta o cargo de soldador, lembra? Nós ressaltamos essa diferenciação lá. No PPP consta que estava exposto a ruído de 80,2 decibéis, ao passo que o soldador estava sujeito a ruído de 80,9 decibéis. Então, diante dessa divergência que nós apontamos, o juiz ele entendeu necessário que a empresa esclarecesse as reais condições do trabalho do nosso cliente, né, no interregno de 95 a 2008. Então, determinou que a secretaria lá da Vara expedisse ofício à empresa requerendo lá que fosse informado algumas questões, né? A partir de que data o trabalhador passou a exercer o cargo de encarregado de setor, qual foi o motivo da grande diferença entre o ruído e a que estava exposto, né, ele como encarregado de setor, de 80,2 decibéis, e o de soldador, né? Mesmo sendo essas duas funções realizadas no mesmo setor da empresa. Também perguntou lá se durante a jornada de trabalho o nosso cliente realizava as funções próprias do cargo de soldador, soldagem de peças, de componentes, etc. Outro questionamento foi em caso de resposta positiva, por quantas horas diariamente realizava essas funções de soldador. Tá? Depois disso, a empresa respondeu a esse ofício, tá? Apresentando o laudo técnico, informando, como já tínhamos relatado, a exposição do soldador a ruído em nível de 89 decibéis, bem como radiações não ionizantes e agentes químicos. Portanto, nós peticionamos, afirmando que, diante das informações trazidas pela empresa, restou devidamente comprovado que o nosso cliente trabalhou no período de 1995 a 2008, exposto a agentes nocivos, devendo ser reconhecida a especialidade do intervalo. Aí depois disso veio outra decisão do juiz, que reconheceu como especial o período em razão do nível de ruído informado, 89 decibéis. E aí, em novembro de 2020, concedeu ao nosso cliente o benefício de aposentadoria por tempo de contribuição desde a data de entrada de requerimento, que foi em dezembro de 2018, condenando o INSS ao pagamento dos atrasados e também ao pagamento dos honorários advocatícios de 10% sobre o valor da condenação, mas não concedeu nosso dano moral que nós pedimos, porque, segundo ele, não foi comprovado, tá, esse dano moral. Diz que isso se resolveria na esfera patrimonial, porque estaria condenando o INSS a pagar os atrasados. Olha isso. Ah, tá, mano, isso é muito engraçado, né? Os atrasados, que é direito do segurado, que não tem nada a ver com dano moral, o juiz diz que isso aí já é o suficiente, tá? Tudo bem. Pra gente manter o alto astral, a gente segue o jogo, né? E aí, gente, o INSS resolveu não recorrer, dizendo que tomou ciência da sentença, que pelo fato da sentença ter julgado o caso de forma justa e ponderada, de acordo com as provas produzidas, e assim como para colaborar com a solução mais célere do caso e também para o desafogamento do enorme volume de ações previdenciárias, ele informou que não ingressaria com recurso. Ótimo, porque ia ser perda de tempo mesmo, né? Porque já estava tudo provado. Depois disso, nós peticionamos dizendo que, assim, tendo em vista que a manifestação do INSS no sentido de que não irá apresentar recurso,
contra a sentença, tá? Requer-se sua intimação para que de imediato proceda à implantação do benefício de aposentadoria por tempo de contribuição concedido ao autor. Nessa ocasião, nós já nos antecipamos e apresentamos os cálculos de liquidação de sentença e nós pedimos a intimação do INSS para, se quisesse, apresentar-se impugnação aos nossos cálculos no prazo legal. E caso não impugnasse, que desde logo fosse expedido o RPV, observando-se a separação dos honorários contratuais nossos de 30%. Tá? E para você entender melhor essa questão dos 30%, tem um vídeo aqui no canal, que no final eu falo como é que é o nosso contrato de honorários. O nome do vídeo é Atendimento ao Cliente para Pedido de Aposentadoria no INSS, como funciona. Esse é o nome do vídeo, tá? E, gente, tem mais uma coisa. Eu tento responder aos comentários dos vídeos sempre que possível aqui. Geralmente eu faço isso quando eu estou mais livre, né, no trabalho. Então eu vou pedir desculpas de antemão aqui se eu não puder responder a todos, porque meu trabalho aqui é bastante puxado, tá? Mas o que eu quero mesmo é agradecer a todos os comentários positivos que só me ajudam a continuar aqui com esse canal, tá? E por gentileza eu peço que deixe o seu dedo lá no like, se inscreva no canal, porque me disseram que isso faz com que o algoritmo do YouTube reconheça o canal como importante e meus vídeos assim vão poder alcançar muita gente que está tão carente dessas informações mais precisas sobre aposentadoria, considerando o tempo de serviço especial. Tá? Muito obrigado, um abraço.